Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Já me encontro aqui nas dependências do Hospital Beneficência Portuguesa de São Caetano do Sul e hoje o nosso bate-papo é sobre a saúde da mulher. Vamos falar sobre DIU. Você tem suas dúvidas sobre DIU, as suas vantagens, desvantagens, como que é, quais são os modelos, convênio cobre ou não cobre, onde é feita a colocação do DIU dentro do ambiente hospitalar. Bom, então fica comigo que eu estou com você. E para esse bate-papo muito legal, eu acho que vai ser bem gostoso, vamos tirar suas dúvidas sobre o DIU. Estou aqui com a doutora Ana Paula Oliveira, ela é ginecologista do Hospital Beneficência Portuguesa de São Caetano do Sul, uma equipe maravilhosa. Bom, eu já falei para vocês antes, o Hospital Beneficência Portuguesa de São Caetano do Sul atende a família, é isso mesmo. Aqui nós temos uma gama de especialidades, onde você passa com o seu especialista, o médico da família. Aqui nós temos um médico da família, onde vai cuidar de você e de todos os seus. E além dos exames que você pode fazer, todos os exames aqui dentro, num só lugar, com toda a comodidade. Enfim, isso é o diferencial do Hospital Beneficência Portuguesa de São Caetano do Sul. E olha, doutora Ana Paula, estou super feliz porque vamos falar sobre um tema onde ainda há muitas dúvidas. DIU. Então, primeiramente, o que é o DIU? Tudo bem, Helê. O DIU significa, a sigla DIU significa dispositivo intrauterino. É um dispositivo que a gente coloca dentro da cavidade uterina e ele atua como método contraceptivo. Então, ele é uma opção às pílulas orais, ou os injetáveis, ou o adesivo, ou o anel. É uma forma da gente prevenir gravidez. Maravilha. E existem muitos modelos. Quais são os modelos? Fala um pouquinho de cada um deles, doutora. A gente tem basicamente duas classes, né, de DIU. A gente tem os DIUs hormonais, que são aqueles que liberam o hormônio como forma de ação, e a gente tem dois tipos, que são o Mirena e o Cailina, e a gente tem os DIUs não hormonais, são aqueles que atuam de uma outra forma, que não tem nenhum tipo de hormônio, e eles são formados ou por cobre mais prata. Entendi. Hoje em dia é usado mais qual? Então, a gente tem uma variedade de procura, né? Primeiro de tudo, a gente precisa entender a característica dessa mulher, tanto no o que ela procura, se quer hormônio, se não quer hormônio, mas também entender o ciclo menstrual, como funciona, como é a fisiologia do corpo dela. Por isso, essa indicação tem que ser feita numa consulta com a gente. A gente vai avaliar toda a sua história clínica, né? E vai propor o melhor para a paciente. Claro que às vezes a paciente ela já vem com o desejo pronto, e aí o nosso papel é muito mais de orientar e de avaliar para garantir que ela se adapte bem ao método que ela está escolhendo. Mostrar então quais são as vantagens e desvantagens dentro do perfil daquela mulher. Seria Exato. mais ou menos isso. Os DIUs hormonais, eles têm um pouquinho mais de procura, né? Porque eles atuam liberando o hormônio dentro do útero, e aí existe 80% mais ou menos de chance dessa mulher parar de menstruar. Então, isso é uma coisa que algumas mulheres buscam, né? Esse conforto de não ter que menstruar todos os meses. Sim. Né? Tem mulheres que sofrem muito, né, doutora? Exato. Nesse período. Exato. Então, a possibilidade de você não menstruar mais e ter um método que dure 5 anos, então, ou seja, você coloca e por 5 anos você fica tranquila, né? Então, isso é uma vantagem dos DIUs hormonais. Em relação aos DIUs não hormonais, o que faz as mulheres buscarem é essa procura por coisas que não alterem no seu metabolismo, né? A gente tem mulheres, principalmente as atletas, as praticantes de atividade física mais intensa, né? As crossfiteiras, ou esse pessoal que malha bastante, que usa suplemento, de não ter hormônios femininos que interfiram no seu corpo. E esses DIUs, o de cobre dura 10 anos, o de cobre com prata dura 5 anos, como os hormonais, né? Eles atuam fazendo uma reação inflamatória dentro do útero,
principalmente, e eles têm uma pequena desvantagem em relação a aumento de fluxo menstrual e cólica. Então, por isso que é sempre importante a gente avaliar o fluxo dessa mulher, porque se ela já tem um fluxo um pouquinho mais intenso e eu coloco um DIU não hormonal, eu posso provocar um aumento desse fluxo. E aí isso faria com que ela não se adaptasse tão bem a esse método. Então, é muito importante essa diferenciação, né? Essa consulta para a gente conhecer a mulher e explicar o funcionamento de cada um deles, para que elas consigam se sentir confortáveis para fazer a melhor escolha. Sim, com certeza. E, doutora, quem pode usar o DIU? Todas as mulheres podem usar o DIU ou não? A gente tem algumas contraindicações, né, que são as malformações uterinas, a suspeita de gravidez, os sangramentos de origem não especificadas, né, mas em geral, com a grande variedade de DIU que a gente tem hoje, os hormonais, os não hormonais, os tamanhos, que já tem maior, tem menor, então a gente tornou esse método muito acessível a diversas mulheres. Então, quem tem vontade, quem tem curiosidade, quem quer conhecer sobre o DIU, pode nos procurar, porque com certeza a gente vai conseguir, se realmente ela for elegível para usar esse método, achar algum que caiba no seu estilo de vida e no seu desejo de usar essa contracepção de longa duração. Existe uma idade? A partir de que idade ou até que idade? Existe isso ou não? Não existe, Ale. A gente hoje coloca desde as meninas adolescentes, né, as mais novas, que estão iniciando a atividade sexual, justamente pela eficácia, né, de você ter algo ali, não precisar ficar lembrando de tomar o comprimido, que para as adolescentes às vezes é um problema, até aquelas mulheres na menopausa que vão fazer reposição hormonal, os DIUs hormonais, eles acabam atuando como uma proteção para o útero. E aí você consegue minimizar a exposição aos hormônios na reposição hormonal. Lembrar também, embora o DIU seja um método hormonal, a liberação desse hormônio é feita dentro da cavidade uterina. Então, a quantidade de hormônio que circula pelo corpo dessa paciente que usa o DIU é muito menor do que se ela tomasse o anticoncepcional por via oral. Entendi. Então, embora você opte por um método hormonal, você não vai estar expondo o seu corpo àquela taxa de hormônio alta. Acho que está sendo bombardeada por hormônios. Quando você toma o comprimido ou quando você faz uso da medicação injetável, você expõe o teu corpo a uma carga hormonal muito mais alta do que colocando um DIU hormonal. Então, isso também é uma vantagem desse método em relação aos outros. E precisa ser feito exames, doutora, ou não? É só chegar, né, marcar a consulta aqui com você ou com uma das outras médicas que fazem parte da equipe de ginecologia do hospital, já chega, marca, né, olha, eu quero colocar o DIU, é esse, ou não? Precisa ser feito exames? Como que é esse procedimento? Então, Ale, até por aquilo que eu falei, né, que a gente tem algumas contraindicações ao uso dos DIUs, é importante a gente fazer uma avaliação médica antes, né, e entender a história da paciente para indicar, e também fazer alguns exames de rotina, são os básicos, né, as ultrassons transvaginal, colher um Papa Nicolau para a gente poder, embora não seja pré-requisito, eu gosto sempre de fazer isso antes, porque a gente tem certeza que a gente está colocando um método contraceptivo numa paciente que está ok, que está com seus exames em dia, que está com tudo certinho. E é preciso, né, doutora? Então, a gente são exames que são coisas. necessários, Exato. né? Quando a gente vai fazer uma intervenção medicamentosa, por menor que ela seja, a gente precisa garantir que vocês estejam com os exames em dia, que vocês estejam com tudo certinho, para que o resultado também seja bom, né? Então, eu gosto sim de fazer os exames de rotina, não é nada absurdo, são exames básicos que toda mulher faz todos os anos, e aí depois disso a gente consegue programar. E como é feita a colocação deles, doutora? Essa é uma dúvida muito frequente. O DIU ele pode ser colocado tanto no consultório médico quanto no centro cirúrgico. Aqui no nosso hospital, o nosso foco, a nossa prioridade é ser colocado no centro cirúrgico, né, guiado por um exame que chama histeroscopia. A gente usa uma câmera, a gente vai lá dentro do útero, vê se essa cavidade está perfeita, né, se ela vai acomodar bem esse dispositivo. A gente introduz o dispositivo sob visualização e confirma, no mesmo tempo, que o DIU está bem posicionado, né?
Além disso, nesse momento, a paciente está sedada. Então, ela tem um conforto de não sentir dor, nem nenhum desconforto. E a gente, como médico, também tem a segurança de que está fazendo a colocação do dispositivo no lugar certo, do jeito correto, e fica mais tranquilo de que colocou certinho, que a paciente vai ficar bem com ele. Os convênios cobrem, doutora? É uma pergunta boa também. Esse tipo de anticoncepcional? É uma dúvida muito frequente. O DIU, ele faz parte do rol da ANS. Então, ele, sim, é custeado pelos convênios, né? A gente tem que a maioria dos convênios que prestam assistência para a gente e que existem, de um modo geral, eles autorizam essa colocação, né, do DIU. Alguns, um ou outro, talvez tenha uma particularidade em relação à colocação de liberação, às vezes libera o procedimento, não libera o DIU, e a paciente tem que fazer o reembolso do valor do DIU, mas de modo geral, os convênios cobrem a colocação e a gente consegue fazer todo esse processo sem que a paciente tenha nenhum gasto extra, além do que já faz pelo convênio. Maravilha, essa parte eu gostei muito. Agora, doutora, para a gente finalizar esse bate-papo, a gente escuta muito, né, essa história de que eu tinha o DIU e fiquei grávida e a criança nasceu com o DIU na mão. Essa foto viralizou, né? Acho que você digita DIU no Google, aparece esse bebê segurando o DIU. A gente sempre escuta essa história, né? Tipo assim, engravidei com o DIU. É fato, é mito, é verdade, é mito? Me fala um pouco sobre isso. Então, Ale, o DIU, essa foto é mito, tá? O bebezinho não nasceu segurando. O DIU, como qualquer método contraceptivo, ele tem uma porcentagem de falha, tá bom? Mas essa porcentagem é medida por um índice que a gente chama índice de Peer. E o que esse índice faz? Para vocês terem uma ideia, a taxa de falha do DIU é de 2 mulheres falham a cada 1000. Isso para o DIU hormonal, tá? Quando a gente tem o DIU de cobre, a gente tem uma taxa de falha de 8 mulheres a cada 1000 usuárias. Para a gente entender mais ou menos o que isso significa, quando a gente fala da laqueadura tubária, que é um método mais definitivo, a gente tem uma taxa de falha de 5 mulheres a cada 1000. Então, se você for pegar os DIUs hormonais, não estou fazendo propaganda dele, eles são mais seguros do que a laqueadura. Então, e são métodos reversíveis, porque a partir do momento que você tira, você devolve fertilidade para essa mulher. Então, que não é o caso da laqueadura, né, exato, doutora? A laqueadura a gente até talvez consiga reverter, mas com uma dificuldade técnica muito maior e sem certeza do sucesso, né? E com o DIU, não. Tirou, essa retirada pode ser feita no próprio consultório, é mais simples, você já consegue um retorno da fertilidade no ciclo seguinte. Maravilha. Ficou alguma dúvida? Acho que não, né? Eu acho que foi... Bastante. Falamos, acho que, dos pontos principais, mas se ficou alguma dúvida, olha, não hesite. É só entrar em contato aqui no Hospital Beneficência Portuguesa de São Caetano do Sul, na área de agendamentos, agendar a sua consulta com a minha querida doutora Ana Paula Oliveira, ela que faz parte dessa equipe maravilhosa de ginecologia e obstetrícia aqui do hospital. E eu tenho certeza que vocês, mulheres, vão amar, porque eu adoro passar com ela aqui no hospital. Minha médica maravilhosa. Muito obrigada, doutora Ana Paula. Eu que agradeço. E até a próxima. Até a próxima, porque eu já estou pensando aí, vamos tirar as dúvidas das mulheres sobre a saúde feminina. Tem bastante dúvida. Ou se tem. Gente, até a próxima. E não se esqueçam de compartilhar o nosso vídeo, de curtir, se inscrevam se ainda não se inscreveram e toque aí, no sininho para receber as notificações, tá certo? Um grande beijo, Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau, tchau.